Cara, eu gosto do canal da Central. Eu lembro que tinha um tempo, há uns 2 anos atrás, que eu acompanhava, quase todos os vídeos deles. E realmente eu gosto até hoje, tá? A Central foi um dos canais que serviram de inspiração para eu iniciar esse canal aqui do Jovem Cancelado. Mais especificamente a Central e o Geek Velho, tá? Se você percebeu, meu canal é meio que uma fusão desses dois canais. Mas eu sei que esse vídeo vai doer porque... Bom... Preparando o roteiro dele aqui, eu percebi que eu falo duras verdades ou opiniões divergentes, não vou colocar como verdade absoluta, tá? Sobre o assunto que vai ser tratado nesse vídeo. E como geral sabe, mano, a verdade ela tende a doer, né? Ou melhor, a realidade tende a ser decepcionante, como já dizia o Thanos. Mas nunca, jamais, ignore os fatos, mesmo se doer na nossa alma, sabe? Enfim, fiquem com o vídeo. Cara, na internet hoje em dia, muitos na busca por views e engajamento acabam se perdendo algumas vezes e cometendo erros. Graças a Deus eu tô cagando pra visualização, eu só coloco minha opinião aqui no canal e depois da análise dos fatos, né? E tchau. Eu não me importo se eu vou agradar ou vou desagradar, eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Às vezes os que se perdem em um vídeo ou outro até adotam certas causas sociais, porque parecem justas, não é mesmo? Quando você olha de primeira, mas alguém esperto nunca acredita de primeira em uma causa sem antes saber o motivo do problema de fato que aquela causa quer resolver. Sem antes pensar no contexto geral e até mesmo antes de direcionar a culpa para alguém ou algo. Até mesmo a solução desse problema pode ser afetado, dependendo da maneira que você lida com ele. E eu vou dar um exemplo do que eu falei que tem um pouco a ver com o assunto de hoje. Lembra quando o pessoal na internet ficou bravo com a Sony devido aos preços dos jogos? A causa parecia mais do que justa, parecia justíssima aliás, afinal, preços altos são ruins para os consumidores em geral, principalmente a classe mais baixa. Isso é óbvio, mas nisso de querer lutar por essa causa, o pessoal começou a ignorar informações importantíssimas sobre esse fato. Como por exemplo, não é só a Sony que colocou seus jogos custando $70, e sim a indústria inteira de jogos grandes. Elden Ring, por exemplo, preço cheio, não só no console da Sony, mas no da Microsoft também. Ou seja, por que esse direcionamento da culpa sobre a Sony, como a vilã, e ignorar as grandes produtoras fazendo isso? E começaram a falar também sobre os jogos custando R$350 aqui no Brasil, mas não levar em conta a conversão em dólar. Amigo, o buraco é muito mais embaixo do que culpar uma empresa como vilã. Você deve entender o problema como um todo. Dólar, pandemia, moeda brasileira desvalorizada, que eu acredito que é o principal problema, e etc. Não se deixe enganar por falsos movimentos, que muitos desses caras que levantam essas bandeiras estão cagando de fato para a causa. Eles querem views e engajamento, e nem buscam entender o problema de forma geral. Não que seja o caso da Central, tá? Pode ser que nesse caso que eu vou falar aqui, eles só se equivocaram e não levaram em conta outras informações. Enfim, nesse caso novo, eles estavam falando sobre como a Sony foi um lixo ao dizer que não colocaria jogo grande Day One na Plus. Ou seja, um God of War Ragnarok, por exemplo, vai ser pago como sempre foi e só vai chegar depois de 1 ano, ou 1 ano e meio provavelmente, como vai acontecer com alguns jogos que vão ser colocados na Plus. Eles usaram alguns argumentos que irei rebater aqui, como a desculpa usada foi fraca e os jogos se pagariam sim, mesmo se fossem lançados em serviço, e que a qualidade do jogo não iria ser prejudicada. Vamos lá. Já vou começar com uma resposta que dói. Jogo AAA não dá para lançar Day One em serviço sem perder a qualidade ou ter poucos lançamentos. Você acha que eu tô mentindo? É só você ver quantos jogos grandes Day One estão lançando no Game Pass esses últimos anos e comparar com quantos já foram lançados na Sony. Poucos jogos de alto orçamento estão sendo lançados exclusivamente no Xbox e PC se comparado com PlayStation. E sobre a qualidade, de fato é relativo. Alguns exclusivos como Gears e Forza realmente não perderam, se mantiveram no mesmo nível. Mas são poucos exemplos, e acho que a questão maior do problema é a quantidade de jogos grandes. Estou falando dos lançados até agora, ok? Estou olhando para o presente, não se daqui a 5, 10 anos vai ter isso, aquilo, não. Estou analisando agora, até os dias de hoje, até porque a Game Pass não é recente. Já faz anos que está aí no mercado. Um jogo que custa mais ou menos $150 milhões não recupera essa grana em serviço. Quem diz isso não sou eu. Várias produtoras já falaram
que jogos grandes não são viáveis sair Day One em serviço. Imagina Elden Ring, R8, direto no serviço. O quanto que isso não iria prejudicar as vendas para as produtoras. Afinal, qual das opções vocês acham que ela tem um retorno maior? Serviço com uma porrada de jogos ou unidades vendidas de seus jogos? Se pegar dados da receita da Sony e das produtoras retrógradas, com pensamento ultrapassado, como os caras dessa causa dizem, e comparar com Game Pass, irmão, Game Pass não é 10% da indústria. Lembrando, não tô aqui pra falar se serviço é bom ou ruim, eu tô falando aqui jogos grandes Day One, ok? Não tirem de contexto o foco do vídeo. O que acontece no Xbox é que a grande maioria não está comprando jogos. Se acha que eu tô mentindo, basta comparar as vendas de jogos multiplataforma entre as plataformas. PS sempre vende 80 a 90% das vendas totais dos jogos. O que se criou foi uma galera que não quer comprar jogos, nem mesmo os bons jogos. Em promoção, por exemplo, querem só no serviço, e isso mata a indústria e o crescimento da mesma. Jogo AAA custa muito e precisa se pagar e gerar lucro, obviamente. Para jogos indies, até vai, o custo de produção, pessoas desenvolvendo, etc. é bem menor. Agora AAA com centenas de cabeças, irmão, aí é muito mais complicado. O que a indústria diz, se analisarmos dados? A indústria diz que vender os jogos gera bem mais receita, bem mais lucro, e ao pagar os custos de produção e gerar lucro, fica mais viável a sequência desse mesmo jogo, ou outros projetos tão grandes quanto. E aí? Essa é a verdade sobre jogos grandes Day One em serviço. Como eu sempre digo, não devemos ignorar a realidade como ela é para deixarmos tudo mais fácil, como culpar alguém ou algo sem saber a lógica por trás daquilo. Enxergue a realidade como ela é, só assim você pode mudá-la. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva que vai me ajudar demais, mano. Vídeo segunda, quarta e sexta sempre às 10 da manhã. Tamo junto e fui.